Eu sou Elaine Maffei, eu sou brasileira, acho que não dá para perceber. E trabalho com marketing há mais de 15 anos, eu sou formada em publicidade, especialidade de pesquisa de mercado e marketing. Trabalho na Scorpion Cycle. Então, eu vim falar um pouquinho sobre marketing de conteúdo. E hoje, muita gente, quando a gente fala de marketing de conteúdo, a gente pensa sempre qualquer coisa que as pessoas falam na internet, né? Então, e não é bem isso. O marketing de conteúdo tem uma estratégia por trás, uma estratégia bem pensada, justamente para se tornar um conteúdo relevante. Então, não adianta a gente sair na internet falando qualquer coisa sem uma estratégia. O marketing de conteúdo é justamente para a gente se tornar uma autoridade em relação a um assunto e justamente para a gente falar sobre a dor de alguém na internet, ajudar de alguma forma. E isso pode ser com N fatores, né? A gente pode falar tutorial, a gente pode falar no perfil, a gente pode falar por vídeo, em post. Então, a gente está falando aqui da estratégia, da diversidade, que a gente está falando de e-book, de tutorial, e do investimento, que hoje é indispensável. E quando eu falo de investimento, eu não falo de investimento só financeiro, eu falo de investimento de tempo, de dedicação. Não adianta hoje a gente falar de marketing de conteúdo, postar uma coisa legal no meu perfil do Instagram e daqui a um mês postar de novo. Então, tem que, de fato, ter uma constância para que as pessoas sigam você e que, de fato, esperem pelo seu conteúdo. A gente precisa ensinar, inspirar e persuadir o nosso público. Então, naquele momento, eu não estou focada em vender o meu produto. Eu estou focada em, de fato, falar coisas interessantes para o meu público e, mais para frente, a venda acaba sendo uma consequência do que a gente está fazendo ali ao longo da estratégia. Antes até de falar por que as pessoas não se interessam, acho que a gente pode citar um pouquinho dos exemplos de quem pode fazer marketing de conteúdo. Muita gente pergunta, mas será que eu posso fazer marketing de conteúdo? Eu sou advogada ou eu sou dentista, fisioterapeuta. E aí, exemplificando um pouco, um fisioterapeuta infantil pode trabalhar seu conteúdo ao longo do tempo. Ele pode falar sobre brinquedos interessantes para cada fase da criança, pode ajudar como engatinhar, pode falar, enfim. E mais para frente, sim, começar a vender curso para os pais, pode começar a vender curso mais técnico para os profissionais, ele pode, inclusive, vender produtos com a sua própria marca, tatame infantil, emborrachado, sling. Então, quando as pessoas se perguntam o porquê, será que é para mim? O marketing de conteúdo, na verdade, é para todo mundo. Só tem que querer fazer e de fato, fazer com consistência. Eu não sei quem tem filho aqui, mas quem tem filho com 6, 7 anos já deve ter ouvido falar de Lucas Neto, que é bem famoso para criança, e o quanto as crianças vão em busca do conteúdo dele, né? Ele está lá fazendo um monte de vídeo, as crianças vão atrás dos produtos e vão pedir para os pais os produtos, inclusive vão atrás pedindo para ir ao cinema. Eu levei meu filho no final de semana para ir ao cinema e estava lotado. Um cinema daqui de Portugal. Então, e não eram só brasileiros no cinema. Então, de fato, ele tem um conteúdo que ele consegue convencer muito bem as crianças e as crianças acabam levando, né, os pais. E aí, muita gente se pergunta, mas por que de repente, o meu perfil não tá crescendo? Por que o meu conteúdo não está sendo importante para as pessoas? Por que não está sendo interessante para as pessoas? E aí, a gente pode citar alguns pilares que, de repente, podem não estar dando certo. Que é a falta de estratégia. Não adianta hoje a gente falar um perfil que fala de liderança, e depois fala de maternidade, e depois fala de receita. E não é que os assuntos não possam se relacionar, mas eles têm que ter coerência. As pessoas têm que entender que você é autoridade em relação a um assunto específico. Não adianta sair falando sobre qualquer assunto na internet. Isso não é um marketing de conteúdo, né? Ausência de anúncio. O anúncio faz
as pessoas chegarem até você e o conteúdo faz as pessoas ficarem no seu perfil ou te seguir. Então, é importante o investimento no anúncio. A inconsistência. Não falar sempre. Falo hoje, falo daqui a um certo tempo. Falo quando me dá vontade de falar. Falo quando eu estou num bom dia. Isso não gera afinidade e não gera a consistência que o público precisa ter com você. A desconexão com a audiência precisa entender que você está falando de uma dor dela e precisa ter essa conexão com você, precisa ter essa afinidade com você, até para o relacionamento ficar um pouco mais pessoal, mesmo sendo online. E o teor comercial em excesso, que é justamente o não vender o produto. A ideia é sempre que a gente faça um marketing de conteúdo bem feito e o produto se venda lá na frente sozinho. A partir do momento que eu falo sobre um conteúdo interessante, que um advogado fala sempre sobre assuntos interessantes e dúvidas que as pessoas têm de uma maneira geral, mais na frente as pessoas acabam indo procurar esse advogado por alguma questão que de fato precisem. Então, ele não está vendendo lá todos os dias, ele não está falando lá todos os dias do produto dele, mas mais para frente isso acaba se tornando mais fácil de vender. Então, acho que é isso. Acho que o marketing de conteúdo é muito importante, acaba sendo hoje, de fato, um investimento de tempo, uma dedicação para todo mundo, até de estudar e saber o que vai falar realmente na internet, saber o que é importante para o público, entender, inclusive, as dores do público e entender o que o público quer ouvir. Eu acho que hoje é tão fácil a gente conseguir esse retorno do público com a gente, que a gente consegue ir trabalhando isso e criando afinidade com cada público, e, no final das contas, a venda acaba acontecendo lá na frente. Obrigada. Quem quiser fazer a leitura do QR Code, a gente pode mandar o material, a gente pode mandar mais algumas dicas também de marketing de conteúdo para todo mundo. Obrigada.